Olá, alunos e alunas, estudantes de Química, bem-vindos a mais uma videoaula com o professor Heber Barbosa. Bem, como vocês sabem, nós estamos trabalhando com a metodologia ativa de aprendizagem, conhecida como aula invertida. Na aula invertida, a proposta é que você estude em casa. Esse termo em casa é apenas simbólico. Você pode estudar onde você estiver. Numa praça, no shopping, na casa de um amigo. Então você estuda. Ao estudar, você soma já algum grau de conhecimento, algum grau de aprendizagem, e em cima dessa aprendizagem que você já construiu, você pode começar a ensinar para alguém. Você pode tentar explicar para alguém aquilo que você aprendeu ou está aprendendo. E quando você ensina para alguém, você aprende melhor. Quem ensina, aprende mais. E esse é o princípio da aula invertida, ok? Bem, o nosso tema de hoje vai falar sobre o estudo dos íons, ok? E para abrir o estudo dos íons, eu trago aqui um texto simples, só para começar a nossa reflexão. Será que os íons são apenas mais uma definição que eu, aluno, vou memorizar? Ou será que a compreensão acerca do que são os íons pode nos ajudar a compreender o comportamento da natureza? Então, será que essa videoaula trabalha apenas mais um conceito? Ou será que essa videoaula vai trabalhar uma ampliação da minha visão acerca da natureza? Ora, para isso, eu trago para vocês mais uma reportagem televisiva, ok? Que vai nos ajudar a refletir acerca da importância do conhecimento dos íons. Vamos então à reportagem. Cientistas descobriram o que é que faz os bichos pressentirem catástrofes como terremotos. E os pesquisadores dizem que isso vai tornar possível agora alertar e salvar comunidades inteiras. As imagens são de câmeras instaladas no Parque Nacional Yanachaga-Xemillén, no centro do Peru. Tamanduás, leopardos, tatus, aves batem em retirada assustados. 20 dias depois, em agosto de 2011, um terremoto de 7 graus na escala Richter sacudiu toda a região. O mesmo comportamento foi observado por cientistas em 2004 no terremoto seguido de um tsunami no Oceano Índico que matou mais de 220 mil pessoas. O estudo também foi feito na África, com macacos, elefantes e outros mamíferos. Que os animais têm essa capacidade sensorial de prever fenômenos naturais, isso já se sabia. Mas agora os cientistas encontraram uma explicação. Quando duas placas tectônicas se movem uma contra a outra, esse fenômeno produz um gás que sai lá de baixo, vem aqui para a superfície e daqui para a atmosfera. Esse gás é rico em íons positivos, que são átomos. Pois aqui apareceu, aluno, o ponto importante que eu queria discutir com vocês. Íons. No caso, ele fala aqui em íons positivos. Perceba a presença da definição de íons, o conhecimento sobre íons na investigação do comportamento da natureza. Vamos prosseguir o vídeo, então. Carregados eletricamente. Esses íons positivos aumentam a produção de um hormônio que faz com que os animais fiquem mais agitados, hiperativos. E é por isso, segundo os cientistas, que eles abandonam aquela área, aquela região. Foram pesquisados vários tipos de animais, desde aves até os mamíferos. E entre os mamíferos, os felinos. Outra pesquisa chefiada por esse cientista francês radicado no Brasil constatou que as mesmas partículas atômicas liberadas pelo gás provocam alterações nas ondas de rádio na atmosfera. Você observou agora a expressão partículas atômicas. Observe bem como o conhecimento acerca do átomo é importante para o entendimento da natureza. Ele conta que 12 dias antes do terremoto que devastou o Haiti em 2010, as medições mostraram as alterações, mas ainda não se tinha certeza de que era por causa de um terremoto. Agora, pela primeira vez, as duas pesquisas começam a andar juntas.
para que um dia seja possível prever com mais precisão a ocorrência dos abalos. Precisa-se reproduzir de novo essas pesquisas em outros lugares também. A grande ideia é de ter um futuro a médio prazo, eu diria, uma previsão de uns 2 semanas para prever esses fenômenos catastróficos. Bem, então eu considero que o vídeo foi de fundamental importância para que nós tivéssemos uma noção da importância que existe no estudo dos íons. Sendo assim, proponho agora a você, observe as espécies químicas a seguir e identifique quais não são eletricamente neutras. Essas serão denominadas de íons. Vamos então verificar algumas imagens. Bem, então você encontra aqui 3 imagens, tá certo? E queremos saber quais delas não são eletricamente neutras. Bem, aqui você tem a primeira espécie com 3 cargas positivas, 3 prótons, e 1, 2, 3, 4 cargas negativas. Opa, essa espécie tem excesso de carga negativa quando comparado às cargas positivas. Então, essa espécie seria um íon, porque o íon é uma espécie química que não é eletricamente neutra. Então, aqui nós teríamos um íon de carga negativa. Por que um íon de carga negativa? Porque ele tem elétron além da quantidade de prótons. Vejamos essa espécie aqui no centro. Nós temos 3 partículas positivas, 3 prótons, eletrosfera com 3 elétrons, mais 3, menos 3, carga total 0. Então, sem dúvida, aqui nós temos uma espécie eletricamente neutra, ok? Certo? Agora, aqui ao lado já surgiu a expressão íon positivo. Por que será que isso aqui é um íon? Por que um íon? Vejamos, 3 prótons e 2 elétrons. Aluno, a expressão íon já está significando número de cargas positivas diferente do número de cargas negativas. Então, íon. E positivo, porque a quantidade de elétrons é menor que a quantidade de prótons. Observe, aluno, também, nessas 3 imagens, que eu tive cuidado de manter constante a quantidade de prótons, porque no comportamento natural dos átomos não há ganho nem perda de prótons. Não são os prótons que vão sair ou entrar no átomo. O que pode sair do átomo ou entrar no átomo são os elétrons. Então aqui eu tenho um íon positivo, por quê? Porque tem uma quantidade menor de elétrons. Olha, 2 cargas negativas, menos 2. 3 cargas positivas, mais 3. Então o saldo que fica é positivo. Temos aqui um íon positivo e, aluno, você que está assistindo esse vídeo no formato de aula invertida, você poderia parar agora essa imagem e anotar esse resumo em seu caderno. Vamos então, na sequência, ao estudo. Bem, então, com base em suas conclusões relacionadas com as estruturas químicas analisadas na cena anterior, como é que nós podemos definir os íons, ok? Qual seria a definição que você daria para íons? Vamos ver então uma opção. Ora, íons são espécies químicas nas quais a quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. Essa é a definição de íons. A quantidade de prótons diferente da quantidade de elétrons. Mais uma vez, uma pausa no vídeo, aluno, faça suas anotações no seu caderno. A aula invertida é para você construir um relatório e depois estudar o seu relatório no caderno. Ora, então façamos aqui uma análise acerca da maneira como uma espécie eletricamente neutra pode se converter em um íon. Ora, essa espécie eletricamente neutra, ela pode ganhar elétron. Porém, essa espécie eletricamente neutra também pode perder elétron, não é? Observe que aqui não se fala em perder ou ganhar prótons, ganhar elétron ou perder elétrons. Vamos então à análise da primeira possibilidade, certo? Então, se o átomo ganhar elétron, observe bem essa imagem. Nós temos mais elétrons negativos que prótons positivos. Então, isso é um íon.
Pelo fato do número de cargas positivas já estar diferente do número de cargas negativas. E é um íon negativo porque a quantidade de cargas negativas está em excesso do íon negativo. Esse íon negativo nós chamaremos então de ânion. Ânion, íon negativo. Quantidade de elétrons maior que a quantidade de prótons. A segunda possibilidade, o átomo pode perder elétron. Se o átomo perde elétron, então observe, a quantidade de elétrons é inferior à quantidade de prótons. A quantidade de cargas negativas é inferior. Eu tenho maior quantidade de cargas positivas. Então é um íon positivo. Íon, porque o número de prótons é diferente do número de elétrons. E íon positivo, porque tem mais cargas positivas que cargas negativas. Esse íon positivo será chamado então cátion. E aqui, aluno, você para mais uma vez a videoaula para anotar essa imagem, os dados dessa imagem, resumindo a questão da formação dos íons. E, mais uma vez, como eu sempre faço nas minhas videoaulas, você no seu smartphone, ou no televisor de casa, ou no notebook, você tem agora uma imagem geral mostrando todo o estudo inicial dos íons. Essa tela é importante. Você pode até tirar um print dessa tela para fazer as suas revisões perto do momento das avaliações de química em sua escola. Bem, vamos ver agora notação, simbologia para os íons. Você sabe que notação é o estudo da maneira como se registram os dados. Bem, os cátions, que são espécies positivas, você vai reconhecer por esse sinal de mais que aparece no lado direito superior. Então esse X simboliza o elemento químico, esse A você conhece é o número de massa, e esse Z é o número atômico ou carga nuclear. E esse mais aqui, que está indicando que a quantidade de prótons não é mais igual à quantidade de elétrons, ok? Inclusive, esse sinal de mais, ele indica que há menos elétrons que prótons. Para estar positivo, é necessário que haja uma falta de carga negativa. Então, a espécie química com carga positiva tem menos elétrons negativos, tem mais prótons. Não porque ganhou prótons não, viu? Mas é porque ele perdeu elétrons. Nós temos ainda a simbologia para o ânion. Você reconhece o ânion, que tem sinal de menos no lado direito superior. Se forem duas cargas negativas, fica menos menos, ou menos 2, ou 2 menos. O que pode que esse menos indica que a espécie química, nela há mais elétrons que prótons. Inclusive, aqui você tem o número de massa, número atômico. Não esqueça que esse X está simbolizando elemento químico. Vejamos então aqui alguns exemplos. AL 27, 13, 3+. Alguns livros escrevem mais, outros livros escrevem mais 3. Ora, qual seria o número de massa desse elemento? O número de massa, logicamente, é 27. Vamos conferir. O número de massa é 27. O número atômico é 13. O número de nêutrons você conhece. Nêutrons é número de massa menos número atômico. 27 menos 13, 14 nêutrons. O número de prótons, ele é invariável. Essa carga não está alterando a quantidade de prótons, ok? Então são 13 prótons. Ora, mas aparentemente aqui tem uma falha, porque está colocando 13 elétrons. Se forem 13 prótons, 13 elétrons, então o átomo está eletricamente neutro. Então isso aqui deve estar errado, porque esse 3+ aqui, esse 3+ significa que tem 3 elétrons em falta, para que haja 3 cargas positivas em excesso e o átomo não ganha prótons, então tem 3 elétrons a menos. Então vamos corrigir isso aqui. Muito bem, são apenas 10 elétrons, porque entenda, se nós temos 13 cargas positivas e somente 10 cargas negativas, fica um saldo positivo 3+, mais 3. Importante, aluno, mais uma pausa no vídeo para anotar esse exemplo. O segundo exemplo aqui nós temos o bário, Ba, bário, número de massa 137. Mas o importante aqui é perceber esse 2-.
está dizendo que a quantidade de elétrons está maior que a quantidade de prótons em 2 unidades, tem 2 elétrons em excesso. Vamos ver então os dados de número de massa, número atômico, quantidade de nêutrons, de prótons e elétrons. Número de massa, 137, conferindo, número atômico 56, e o número atômico é igual ao número de prótons, 56. Bem, quanto à quantidade de nêutrons, para você isso aqui já é algo muito comum. Número de massa 137 menos 56 prótons, teremos 81 nêutrons. Eita, aluno, mais uma vez eu acho que aqui está com a falha, porque o número de prótons só é igual ao de elétrons, aluno, se essa carga não existisse aqui, ok? Se o átomo fosse eletricamente neutro, ele teria 56 prótons positivos e 56 elétrons negativos. Então tem uma falha aqui. Vamos corrigir essa falha. Agora sim, porque esse 2 menos aqui significa 2 cargas negativas em excesso. Então, no lugar de 56 cargas negativas que tínhamos antes, são 58 cargas negativas. Mais uma vez, você para o vídeo e anota esses dados no seu resumo. Afinal, isso é aula invertida. Você tem que começar a construir as suas conclusões em seu caderno, ok? Eu vou lembrar que usar tecnologia não significa que eu vou deixar de usar o caderno e a caneta, ok? Temos que unir, né, as opções de ferramentas. E aqui, aluno, como eu sempre faço, você tem um resumo geral do que nós vimos. Inclusive, aluno, vamos parar o vídeo, tirar um print dessa tela. Eu vou até tirar minha imagem por alguns segundos, para que você tire um print dessa tela, ok? E possa guardar isso aí para as suas revisões próximas à prova. Bem, vamos agora falar de um item que não tem a ver com o estudo dos íons, certo? Mas é importantíssimo, chamado semelhanças atômicas. Ora, essas semelhanças atômicas correspondem aos seguintes dados. Alguns átomos têm a mesma quantidade de prótons, outros átomos têm o mesmo número de massa. Existem alguns átomos, alunos, que têm a mesma quantidade de nêutrons. E vocês verão que existem espécies químicas que têm a mesma quantidade de elétrons, ok? Em função da igualdade existente no número de prótons, número de massa, nêutrons ou elétrons, nós temos aqui algumas definições. As espécies químicas entre si podem ser classificadas como isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Quando é que átomos serão isótopos entre si? Isótopos quer dizer o mesmo número de prótons. Aluno, na verdade, a expressão isótopo significa mesmo lugar. Professor, isótopo significa mesmo lugar? Isso mesmo, aluno. Isótopo significa átomos que estão no mesmo lugar, lá na tabela periódica. Todos os átomos que têm a mesma quantidade de prótons estão no mesmo lugar na tabela periódica. Do original, isótopo significa mesmo lugar. No contexto químico nosso aqui, isótopos, P prótons, isótopos, mesma quantidade de prótons. E quando é que os átomos são isóbaros? Aluno, a letra A, isóbaros. A não significa número de massa, então isóbaros significa mesmo número de massa. Isóbaros, mesmo número de massa. Mesmo número de massa. Isótono, N, isótonos, iso igual, isótonos, N, número de nêutrons. Isótonos, alunos, átomos com o mesmo número de nêutrons, isótonos. E isoelétrons, não tem para que o aluno não associar o nome à definição. Iso mesmo, eletrônicos, elétrons. Isoeletrônicos são aqueles que têm a mesma quantidade de elétrons. Mais uma vez, aluno, você que está em nosso processo de aula invertida, você tira um print dessa foto e guarda para seus estudos próximo à prova. E anota esse resumo no seu caderno, ok? Mais uma vez, estou tirando a minha imagem, para que você possa tirar um print, sem a minha imagem, logicamente, né? Muito bem, tirou o print, agora prossegue. Bem, agora segue-se alguns exercícios. Porém, os exercícios, nós iremos gravar uma outra videoaula só com atividades. Então, aluno,
Foi um prazer estar com você nessa videoaula, certo? Agora faça o seu resumo, estude e logo em breve estaremos na sala de aula discutindo esse assunto. E quem sabe você será o protagonista e irá ensinar esse assunto para a sua turma. Isso é metodologia ativa de aprendizagem. Valeu, alunos. Até a próxima.